Existe um princípio invisível que fez Salomão prosperar, e quase ninguém aplica hoje. Ele não está escondido porque foi apagado. Está escondido porque é simples demais para parecer poderoso. E, paradoxalmente, é exatamente por isso que a maioria ignora. As pessoas procuram estratégias complexas, atalhos sofisticados, fórmulas novas. Mas o que sustentou uma das maiores riquezas da história não foi complexidade. Foi alinhamento. Antes de você pensar que isso é apenas mais uma releitura espiritual sobre prosperidade, deixa eu te alertar. O que você vai ouvir aqui desmonta a forma como você foi ensinado a pensar sobre dinheiro, esforço e sucesso. Porque Salomão não prosperou apenas por sabedoria intelectual. Ele prosperou porque entendia um princípio estrutural que governa resultados. E esse princípio não aparece em planilhas. Ele aparece na forma como você se posiciona diante do tempo, das decisões e das oportunidades. A maioria das pessoas acredita que riqueza é consequência direta de esforço contínuo. Trabalhe mais, ganhe mais. Dedique-se mais, cresça mais. Mas se isso fosse verdade absoluta, as pessoas mais exaustas seriam as mais ricas. E você sabe que não é assim que funciona. Existem pessoas que trabalham incansavelmente e continuam no mesmo lugar. E existem outras que parecem operar em outro ritmo, com outro tipo de resultado. O princípio invisível começa aqui. Prosperidade não responde à intensidade, responde ao alinhamento. Salomão entendeu algo que poucos entendem. Ele sabia que existe uma ordem no funcionamento da vida. Existe um fluxo, existe um ritmo. E quem aprende a operar dentro desse ritmo multiplica. Quem tenta forçar fora dele se desgasta. Em Eclesiastes, ele escreve que há tempo para tudo. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de construir, tempo de derrubar, tempo de guardar, tempo de lançar fora. Isso parece poesia, mas é estratégia pura. Porque se você planta na estação errada, não importa o quanto você se esforce, não haverá colheita. Se você tenta colher antes da maturação, você perde o fruto. Agora pensa comigo. Quantas vezes você tentou acelerar algo que ainda estava em fase de construção? Quantas vezes insistiu em colher reconhecimento antes de consolidar competência? Quantas vezes expandiu quando deveria estruturar? O princípio invisível é o respeito ao tempo certo. E aqui está o erro moderno. Confundimos velocidade com progresso. Vivemos na era da pressa. Tudo precisa ser rápido. Resultado rápido, crescimento rápido, retorno rápido. Mas Salomão construiu riqueza sólida em um sistema que respeitava ciclos. Existe uma diferença brutal entre agir muito e agir no tempo correto. Quem age fora do tempo gasta energia. Quem age no tempo certo multiplica energia. Isso muda completamente a forma como você interpreta a frustração. Talvez você não esteja falhando por falta de capacidade. Talvez esteja insistindo fora do ciclo. Talvez esteja tentando colher em um período que ainda é de plantio. Salomão também escreveu que a corrida não é dos velozes, nem a batalha dos fortes, mas que tudo depende do tempo e da oportunidade. Essa frase é desconfortável porque desmonta o mito da meritocracia absoluta. Ela revela que talento e esforço são importantes, mas insuficientes sem percepção. Percepção é o que separa quem prospera de quem apenas trabalha. Perceber quando entrar, perceber quando sair. Perceber quando esperar, perceber quando acelerar, isso não é sorte. É leitura de ambiente. E aqui entra algo que quase ninguém desenvolve: sensibilidade estratégica. Você pode ter conhecimento técnico, diplomas, habilidades. Mas se não sabe ler o momento, você erra o movimento. E um movimento errado no tempo errado custa anos. Salomão prosperou porque entendia timing. Ele não apenas acumulou recursos. Ele posicionou recursos no momento adequado. Ele construiu alianças no período certo.
Ele investiu energia onde havia terreno fértil. Enquanto muitos tentam criar oportunidade na força, o sábio se posiciona para com ela quando surge, e isso exige humildade. Porque significa aceitar que você não controla tudo. Existe um fluxo maior. Existe um ritmo coletivo, econômico, social, existe uma maré. Você pode remar contra ela e se exaurir. Ou pode aprender a ler as correntes e usar a força delas. Agora deixa eu te provocar um pouco. Talvez o que esteja te impedindo de prosperar não seja falta de esforço. Seja excesso de ego, ego que quer forçar, ego que quer provar. Ego que quer controlar cada detalhe. O princípio invisível é esse: alinhar-se antes de avançar. Alinhamento com o tempo. Alinhamento com a realidade. Alinhamento com suas próprias capacidades atuais. Existe também outro elemento que Salomão dominava: construção interna antes de expansão externa. Ele não começou expandindo império sem estrutura. Ele consolidou base. Ele organizou recursos. Ele estabeleceu ordem. Hoje, muita gente quer expansão sem base, quer reconhecimento sem competência consolidada. Quer visibilidade sem profundidade, e o resultado é colapso. Prosperidade sustentável exige estrutura invisível. Exige preparo silencioso. Exige maturidade emocional para esperar o momento certo. Agora presta atenção nessa virada. Respeitar o tempo não significa passividade. Não significa ficar parado esperando algo cair do céu. Significa per-se enquanto o momento amadurece. Existe uma diferença entre esperar e preparar. Quem espera apenas observa. Quem se prepara constrói bastidores. Salomão não era passivo. Ele estava atento, ele observava padrões. Ele entendia ciclos. Ele estudava comportamento humano. Ele fortalecia alianças. Ele acumulava sabedoria enquanto o tempo trabalhava. E quando a oportunidade surgia, ele estava pronto. A maioria das pessoas faz o contrário. Elas vivem distraídas durante o tempo de preparação e entram em pânico quando a oportunidade aparece. O princípio invisível exige constância silenciosa. E aqui está algo que poucos aceitam: você não verá resultado imediato quando estiver no tempo de plantio. E isso é normal. O problema é que a mente moderna foi condicionada a associar a ausência de resultado imediato com fracasso. Mas a ausência de colheita não significa a ausência de progresso. Se você entender isso, sua relação com o tempo muda. Você para de medir crescimento apenas por retorno financeiro imediato. Começa a medir por fortalecimento interno, por ampliação de percepção, por expansão de rede. Prosperidade não é um evento isolado. É um acúmulo de decisões alinhadas. E aqui entra outra camada. Salomão entendia que prosperidade não é apenas financeira. É estrutural. Ele sabia que riqueza externa sem sabedoria interna gera instabilidade. Quantas pessoas você já viu enriquecer rápido e perder tudo? Elas tinham recurso, mas não tinham alinhamento. Tinham oportunidade, mas não tinham maturidade. O princípio invisível protege contra esse tipo de queda. Porque ele não é sobre ganhar rápido, é sobre sustentar. Isso nos leva a um ponto crítico. Sustentação exige equilíbrio. Não é apenas crescer, é saber quando manter. Não é apenas investir, é saber quando preservar. Muitos quebram porque confundem crescimento com expansão constante. Crescimento saudável inclui pausas estratégicas. Salomão respeitava ciclos de construção e ciclos de consolidação. Hoje, o mundo recompensa a exibição constante, mas exibição não é estrutura. Se você está absorvendo isso até aqui, deixa o seu like agora. Porque esse tipo de conteúdo não é superficial. Ele exige reflexão. E o seu like ajuda esse vídeo a alcançar mais pessoas que estão presas no mito do esforço desordenado. Agora deixa eu aprofundar ainda mais.
Existe algo que Salomão também compreendia: a diferença entre controle e influência. Ele sabia que não podia controlar tudo, mas podia influenciar seu posicionamento. Ele não controlava o clima econômico, mas controlava suas alianças. Não controlava todas as variáveis externas, mas controlava sua preparação. Isso é libertador. Porque tira de você o peso de querer controlar o incontrolável e coloca foco no que é ajustável. Talvez você esteja tentando controlar resultados quando deveria ajustar posicionamento. Talvez esteja tentando acelerar colheita quando deveria fortalecer raízes. Talvez esteja expandindo quando deveria estruturar. O princípio invisível não é sobre fazer mais. É sobre fazer na estação correta. E aqui vai uma pergunta incômoda. Você sabe identificar a estação em que está? Está em fase de aprendizado ou de execução? Está em fase de consolidação ou de expansão? Está em fase de observação ou de movimento agressivo? Sem essa clareza, qualquer ação pode ser desperdício de energia. Salomão não agia por impulso, ele agia por leitura. Ele entendia que decisões fora de timing criam desgaste desnecessário. E isso nos leva ao clímax dessa reflexão. Prosperidade verdadeira é fruto de sincronização. Sincronização entre preparo e oportunidade, entre visão e realidade, entre ambição e maturidade. Quando esses elementos se alinham, o crescimento deixa de ser forçado e passa a ser consequência. Mas isso exige algo raro: paciência estratégica. Não a paciência de quem aceita pouco, mas a paciência de quem constrói muito antes de colher. E aqui está o ponto final. O princípio invisível que fez Salomão prosperar não foi apenas sabedoria intelectual. Foi alinhamento constante com o tempo certo. Se você internalizar isso, sua ansiedade diminui, sua clareza aumenta. Suas decisões ficam mais precisas. Você para de correr atrás de tudo. Começa a escolher melhor onde investir energia. E quando você escolhe melhor, você erra menos. Talvez você não precise trabalhar mais. Talvez precise alinhar melhor. Talvez você não precise de uma nova estratégia milagrosa. Talvez precise ler melhor o momento. Talvez você não esteja atrasado. Apenas esteja no estágio errado tentando resultados de outro estágio. Se isso fez sentido para você, comenta aqui embaixo em qual fase você acredita que está agora. Plantio, estrutura, consolidação ou expansão. Eu realmente quero saber. E se você quer continuar aprofundando nesse tipo de leitura estratégica da realidade, se inscreve no canal agora. Porque aqui a gente não fala de sorte. A gente fala de posicionamento. E lembra disso, quem entende o tempo certo transforma esforço em multiplicação. Quem ignora o tempo certo transforma esforço em desgaste. A diferença parece invisível. Mas muda tudo.